Vamos aqui então, meus amigos, retomando o nosso estudo de hoje. Revista Espírita, mês de maio de 1860. Nós vamos concluir a sessão Variedades com um pequeno artigo de Kardec, Espiritismo e Espiritualismo, e depois traremos também aqui ditados espontâneos às diferentes ordens dos espíritos. Vamos lá? Vamos ver, tentar ver aqui o que vai trazer de novidades, né? Muito bem, meus amigos, nós estudamos aqui então, nos nossos estudos anteriores, alguns temas, deixa eu pegar aqui o comecinho, que era aqui da sessão Variedades, né? Nós vimos a Biblioteca de Nova York, onde nós tivemos ali uma aparição. Depois nós avançamos a Noiva Traída, vimos também aqui uma notícia publicada no jornal de Milão. Depois vimos aqui também Superstição, aqui também tratando de orações, né? Você pagava para não ser recrutado pelo exército, né? Vocês se lembram? Então você pagava 60 francos, pagava 30 adiantado e depois você fazia ali algumas rezas para ser liberado, né? Então tudo isso nada mais do que superstições. Vimos também aqui um artigo de pneumatografia e escrita direta. Aqui também algumas experiências interessantes sobre a escrita direta, inclusive com cores diferentes, que é exatamente o que Kardec chama a atenção no final desse artigo, quando ele diz assim: a produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso. Contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta desse fato lendo a teoria da escrita direta na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Com a explicação desaparece o maravilhoso, resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza e no que poderíamos chamar de fisiologia dos espíritos. Então, concluído aqui esses artigos, agora a gente vai para o último deles, nessa sessão de variedades. Bom dia, Tic-Tac. Diz assim para nós: num discurso pronunciado ultimamente no Senado por Sua Eminência, o Cardeal Donnet, nota-se a frase seguinte: mas hoje, como outrora, é certo dizer, com um eloquente publicista, que no gênero humano o espiritualismo é representado pelo cristianismo. Incorreríamos, sem dúvida, Kardec diz aqui, incorreríamos, sem dúvida, em estranho erro se pensássemos que o ilustre prelado, em tal circunstância, tivesse entendido o espiritualismo no sentido da manifestação dos espíritos. Esta palavra é aqui empregada em sua verdadeira acepção, e o orador não podia exprimir-se de outra maneira. E a menos que se servisse de uma perífrase, não existiria outro termo para exprimir o mesmo pensamento. Bom dia, Marião. Aqui, inicialmente, Kardec destaca, então, o trecho desse cardeal lá no Senado de Paris, quando ele fala que o espiritualismo é representado pelo catolicismo, pelo cristianismo, na verdade. Então, primeiro a gente lembra que quando nós estudamos a introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ele trata inicialmente da questão de palavras, trazendo para nós a clareza da diferenciação entre as palavras que nós utilizamos e ali o seu real significado. Então ele lembrava, por exemplo, que espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra, trazendo para nós a ideia de que espiritualismo é o entendimento que nós temos a respeito da continuidade da vida dos espíritos. Então, se você acredita em alguma coisa além da matéria, você é um espiritualista.
Agora, a forma como você entende essa continuidade, no sentido, né, numa visão, por exemplo, católica, numa visão evangélica, numa visão islâmica, numa visão judaica, numa visão budista, não importa qual seja, você acredita em alguma coisa além da matéria. O oposto do espiritualismo é o materialismo. Portanto, ele coloca que o espiritualismo é representado pelo cristianismo. E assim como, então, Kardec lembra que o espiritualismo ele é uma grande universidade. E dentro dessa universidade, nós temos diferentes faculdades. Então, eu tenho a faculdade de engenharia, de direito, de medicina, de artes e de tantas de educação, qual sejam. Todas elas, então, formando essa universidade. O próprio nome universidade já dá o seu sentido. É um universo de conhecimentos fragmentado em várias áreas de conhecimento. Dentro do espiritualismo, ele é uma grande universidade fragmentada por várias escolas, dentre elas o próprio espiritismo. Então, o que Kardec chama atenção não é discutir, por exemplo, o que é colocado, se o espiritualismo é de fato representado apenas pelo cristianismo. O que ele quer colocar para nós é essa possível confusão que muitas pessoas acham que espiritualismo significa espiritismo. Porque não raras vezes você vai dizer para alguém, você é um espiritualista, ele vai dizer, Deus me livre, a minha religião não permite isso. E, na verdade, ele é um espiritualista sem conhecer o termo. Bom dia, Andréia. Sem conhecer o termo. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, Kardec observa aqui nesse artigo que, nesse discurso, entendemos o seu real significado. Por isso ele coloca para nós, né, que ele seria um grande erro se esse ilustre prelado, né, esse cardeal, essa autoridade da igreja, tivesse falado espiritualismo no sentido da manifestação dos espíritos. Ele colocou espiritualismo no seu real sentido de dizer que existe algo além do mundo material, portanto existe um mundo espiritual. E ele continua. Se não tivéssemos indicado a fonte de nossa citação, certamente poderiam pensar que tivesse saído textualmente da boca de um espiritualista americano, a propósito da doutrina dos espíritos, igualmente representada pelo cristianismo, que é a sua sublime expressão. Então, também aqui Kardec diz, se aquela frase, vamos voltar a ela, mas hoje, como outrora, é certo dizer, com um eloquente publicista, que no gênero humano o espiritualismo é representado pelo cristianismo. Então, Kardec diz que se essa citação, se essa oração, se essa frase não tivesse sido dita por um cardeal, nós poderíamos colocá-la na boca, por exemplo, de um espiritualista americano que poderia entender que espiritualismo representa a doutrina espírita, que por sua vez também ali é representada pelo cristianismo, já que a base filosófica e moral da doutrina espírita é o cristianismo. Então é isso que Kardec chama a atenção das pessoas, que, para não confundirem o que é o cristianismo, certamente essa participação desse cardeal chamou a atenção da sociedade francesa naquele período, por isso então Kardec destacou apenas esse trecho para observar ali a forma como o cardeal aplicou a palavra espiritualismo relacionada com o catolicismo. E ele continua. De acordo com isso, seria possível que um futuro erudito, interpretando à vontade as palavras do Monsenhor Donnet, tentasse demonstrar aos nossos sobrinhos netos que em 1860 um cardeal tinha professado publicamente perante o Senado da França a manifestação dos espíritos? Não vemos no fato uma nova prova da necessidade de exibir uma palavra para cada coisa, a fim de nos entendermos? Kardec, inclusive, recebeu como resposta dos espíritos, numa das questões lá do Livro dos Espíritos, dizendo que nós temos que nos resolver com relação às palavras, porque somos nós que criamos confusões. Os espíritos têm ali, cada termo apropriado para cada situação, para cada significado, enquanto nós criamos as nossas dificuldades.
Então, inclusive, Kardec, na introdução mesmo, lá do Livro dos Espíritos, fala sobre a palavra alma. Alma do outro mundo, alma penada, a alma, a pessoa está desanimada. Então ele vai usando várias expressões para passar para a palavra alma. Depois ele coloca para nós, então, para o nosso melhor entendimento, para fins didáticos, Kardec coloca que alma é um espírito encarnado e espírito nós tratamos de alguém desencarnado. Espírito com E maiúsculo, nós falamos de uma personalidade desencarnada. Por exemplo, a gente lembra da nossa querida Cecília, ela é um espírito com E maiúsculo. Mas nós podemos dizer que o mundo, o universo, é povoado por espíritos que são princípios inteligentes do universo. Nós usamos então o E minúsculo. Então Kardec ele vai definindo para esse trabalho didático que ele está utilizando, de trazer para nós explicações, palavras, inclusive a própria palavra espiritismo que ele criou, é uma palavra para designar a doutrina dos espíritos, assim como cristianismo é uma filosofia trazido pelo Cristo, budismo budismo por Buda, e assim vai. Então, espiritismo para os espíritas, e aqueles que seguem o espiritismo são espíritas ou espiritistas. O termo espiritista ele foi bastante usado nas décadas de 1970, 1980. Então, por isso, a gente percebe a necessidade de criarmos termos específicos para não criarmos confusões na forma como nós nos expressamos. Tic-Tac colocou aqui, né, como pode uma pessoa que crê e se relaciona com os espíritos ser classificada como espiritualista? Acho que não entenderam a colocação de Kardec. Deixa eu ver aqui, não entendi a sua colocação. Mas uma pessoa que crê e se relaciona com os espíritos é uma pessoa espiritualista. Assim como um católico é espiritualista, assim como um bandista é espiritualista, um judeu é espiritualista, qualquer pessoa que crê em algo além da matéria, independente da forma como ele se relaciona, é espiritualista. Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Nesse caso, ele coloca espíritos espíritas, quando o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre o plano espiritual, ou mesmo se relaciona a nós, porque ele coloca espíritos que estão ali, que têm ali como filosofia o espiritismo, assim como nós temos espíritos católicos, espíritos evangélicos, dentre outros. Então percebam que quando nós vamos detalhando essas ideias e colocando exatamente cada termo no seu devido lugar, nós vemos ali uma maior clareza no nosso entendimento. O Braço colocou, espiritualistas são todos que acreditam e sabem a vida após a morte, seja qual religião seja, né? Não implica a crença nos espíritos e suas manifestações. Deixa eu ver aqui. Não entendi a sua colocação, Tic-Tac, me desculpa. O que não implica na crença dos espíritos? Então, ser espiritualista não implica que você acredite nos espíritos e suas manifestações. Mas todo espírita é um espiritualista. Então, por isso que é importante a gente lembrar. Espiritualista é quem acredita no mundo espiritual, independente de como seja essa crença. Você pode acreditar no mundo espiritual sem acreditar que os espíritos se comuniquem. Mas o fato de você acreditar que os espíritos se comuniquem faz de você um espiritualista, porque você acredita no mundo espiritual. Então, de fato, né? Valdo Vieira era um espiritualista, tanto era assim que ele estudava sobre, né, as viagens astrais, né? Então ele acreditava que o espírito era alguma coisa além da matéria. Então no início ele era um espírita, deixou de ser espírita e passou a se ver como um espiritualista a partir da filosofia que ele professava, que ele abraçava, né? O espírito espiritualiza, né? Então a tendência é nós nos espiritualizarmos, né? Porque nós nos vemos ainda, a grande dificuldade que nós temos, nós, humanidade, é vermos o mundo espiritual na sua realidade, não apenas num objeto de fé, não apenas numa simples crença. E conforme nós vamos nos espiritualizando,
nós vamos, inclusive, assimilando os valores mais profundos, né? Os valores morais mais profundos e vivendo realmente como espíritos, como seres imateriais. E não simplesmente vivendo em função da matéria. Então, a própria ideia de você ser um ser espiritualizado nota a sua elevação moral. O umbandista não crê... Ah, por favor, Tico-Teco, claro que sim, tanto assim que eles trabalham diretamente com os espíritos e suas manifestações. Né? Mas nesse caso a gente lembra que o fato de você acreditar nos espíritos e também em suas manifestações não significa que você assimile a sua filosofia, o seu lado moral. Mas porque o espiritismo não se resume em você acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. Tanto que nós vimos naquele documentário, né, que trata A Vida Além da Morte, aquele documentário do Netflix que eu comentei com vocês, nós tínhamos ali uma espécie de universidade na Holanda que ensinavam para as pessoas, que treinavam as pessoas, o trabalho com mediunidade. Mas ali era um trabalho essencialmente técnico. Ou seja, você aprendia como se comunicar com os espíritos, você entendia a diferença de um fenômeno intelectual e um fenômeno de efeitos físicos. Você entendia ali sobre as questões de como fazer evocações, e tudo isso de uma forma técnica. Portanto, era uma visão espiritualista. Mas, claro, não era espírita, porque o espiritismo é baseado em todo o conjunto filosófico e moral que a doutrina espírita apresenta. Então, o espírita é aquele que segue a doutrina dos espíritos. Mas você acreditar nos espíritos e se relacionar com eles não faz de você um espírita. Faz você ali de acordo com sua própria crença. Então, no caso da Umbanda, são espiritualistas. Mas são umbandistas, porque todo umbandista também é espiritualista. Sim, Leonardo Bosch ele é um teólogo, portanto, ele tem uma ligação direta com o catolicismo e é um espiritualista. Os evangélicos são espiritualistas. Todo mundo, pensa assim, gente, todo mundo que pensa que existe algo além da vida material é um espiritualista. Pode colocar toda religião é espiritualista. Bom dia, Sandra. Toda religião é espiritualista. Agora, cada espiritualista está vinculado a uma religião. Se você não é espiritualista, você é um materialista. Você acredita que assim que você morre, você desaparece. Você não crê em Deus, você não crê no mundo espiritual, você simplesmente é a matéria. Você morreu, você desaparece. Portanto, você é um materialista e os ateus são materialistas. Todo aquele que, eu não tenho religião, mas eu sempre faço a minha prece para a natureza, porque eu acredito numa força que nos envolve. É um espiritualista. Simplesmente assim. Então, é esse pensamento geral oposto àquele pensamento material. Desse pensamento geral, cada um tem a sua própria forma de viver. Perto da minha casa tem um centro espiritualista. Aí teria que entender exatamente, Chaconete, qual é a linha filosófica que eles trabalham. Porque quando você fala num centro espiritualista, muitas vezes é um centro que tem ali bons propósitos, mas eles trazem uma mistura de várias filosofias. Aí você teria que frequentar, você entender quais são os seus princípios e tudo mais, né? Então você tem ali, por exemplo, instituições que você entra, aí você tem uma pirâmide no meio do salão com imagens de algumas entidades que eles chamam de avatares, tem ali um ritual, ou seja, é um centro espiritualista. Agora, qual exatamente a linha que eles seguem? Por exemplo, né, o próprio Vale do Amanhecer, que a gente falou aqui esses tempos atrás, estudando com o Chico, né, por exemplo, né, Dudu, leem Kardec por um lado, mas tem outras práticas, né, que são consideradas esotéricas, portanto são espiritualistas, mesmo lendo Kardec. O Vale do Amanhecer é uma instituição, é um grupo espiritualista, onde nós temos ali uma mistura de várias crenças, várias filosofias. Mas todos eles vendo ali no mundo espiritual algo, né, uma realidade além da matéria. O Brasil já veio grandes revelações de Umbanda, assim, né? Inclusive o livro Exilados de Capela.
Então são várias linhas ali, né? O detalhe, a gente lembra que o Espiritismo, ah, sim, não, eu acho, na verdade, né, Flávio, o Vara do Amanhecer é uma instituição que se sustenta a partir das atividades mediúnicas, né? Então não apenas pratica, mas é ali a base da sua existência, a comunicação com o mundo espiritual, além de rituais, trajes, hierarquias e tudo mais, né? Então por isso a gente vai, né, é, vai fazendo ali aquele conjunto, aquela soma de valores para, nesse caso, trazer aquela base filosófica. Vamos em frente. Quantas disputas filosóficas intermináveis, pessoal, vamos em frente? Quantas disputas filosóficas intermináveis não tiveram por causa o sentido duplo das palavras? O inconveniente é mais grave ainda nas traduções, oferecendo-nos o texto bíblico mais de um exemplo. Se na língua hebraica a mesma palavra não tivesse significado dia e período, não nos teríamos enganado no sentido do Gênesis, a propósito da duração, da formação da terra, e o anátema não teria sido lançado por falta de entendimento contra a ciência, quando esta demonstrou que a referida formação não poderia ter sido realizada em 6 vezes 24 horas. Então Kardec coloca para nós aqui, né, que a própria língua hebraica traz para nós uma grande dificuldade de interpretação. Nós lembramos, por exemplo, né, que quanto mais antiga é uma determinada civilização, menor é a sua capacidade de se expressar. Porque são pequenos termos que eram utilizados, né? Pessoal, vamos em frente aqui, por favor? Senão esse debate vai ficar bastante negativo, bastante desequilibrado aqui para nós. Então, assim, quando nós vemos, no caso de uma sociedade antiga, eram pequenos vocábulos que eram criados para que a comunicação se estabelecesse. Conforme a inteligência do homem foi evoluindo, eles foram capazes de criar termos novos para situações novas. E isso é muito importante. Então eles aprendiam, eles conviviam em outros ambientes, eles acabavam conhecendo outros grupos, acabavam aprimorando as suas engenharias, digamos assim, para que tivessem uma vida mais confortável. E conforme o tempo foi passando, eles foram criando esses termos novos. Quando nós pegamos, por exemplo, no livro Gênesis, que foi escrita por Moisés e outros colaboradores, esse é um tema ainda de bastante debate para saber exatamente de quem é a autoria desses livros antigos. Mas basta a gente lembrar que Moisés viveu por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Então nós temos uma diferença de mais de 3.000 anos. E 3.000 anos de progresso intelectual é algo significativo. É como se nós pegássemos, por exemplo, uma linguagem indígena que ela trata essencialmente da vida daquela comunidade naquele ambiente natural e procurássemos, dentro dessa linguagem, utilizar na nossa vida cotidiana, falando sobre ciência, economia, filosofia, política e dentre outros temas. Como é que nós vamos utilizar uma língua que é restrita àquela vivência daquela sociedade para algo mais abrangente? Portanto, o livro Gênesis traz para nós esse problema. Quando pegam os textos antigos e começam a fazer as suas traduções, por isso que não raras vezes nós encontramos traduções equivocadas. E daí essas traduções equivocadas acabam se tornando bases de uma filosofia que perdura até hoje, trazendo grandes discussões. Por exemplo, nós temos em Deuteronômio, um dos primeiros livros lá do Antigo Testamento, que compõe, né, o Pentateuco de Moisés. Basta a gente lembrar, por exemplo, que é dito que Deus não permite a comunicação com os mortos, que não existe reencarnação,
que quem fala com os homens é Deus e não são os espíritos. Tudo isso porque, de acordo com a interpretação daqueles termos, disseram que pode isso ou pode aquilo. Né? Pois é, Tico Teco, mas o tema que você está colocando ele é bastante polêmico. A forma como você se expressou aqui em cima, você pode falar a respeito de você, não a respeito dos outros. Tem espíritas que não se aproximam. De quem exatamente você está falando? Eu acredito que você pode estar falando de você mesmo, não dos outros. É isso que eu estou dizendo. Você está criando uma polêmica absolutamente desnecessária, porque não é o tema do nosso estudo hoje. Nós passamos por esse tema, fizemos um negócio, você faz uma acusação. Isso é bastante constrangedor para o estudo. Não é esse o nosso propósito. Vamos lá. Bom, terminado aqui então, variedades. Nós vimos aqui todos esses temas que são colocados. Próximo tema para nós aqui, ditados espontâneos, que é mais uma das sessões aqui da nossa revista. A última sessão aqui do nosso mês de maio de 1860. Ditados espontâneos. Então, as diferentes ordens de espíritos. Aqui embaixo no rodapé, Kardec traz ali uma pequena colocação, mas é só para explicação lá no final da revista. Comunicação particular obtida pela senhora Adele, membro da sociedade de seu finado marido. Então, uma comunicação trazida por essa senhora lá na cidade, lá no país Luxemburgo. Né? A gente lembra que vários grupos começaram, então, a trabalhar nessa comunicação com os espíritos, começaram a fazer reuniões particulares, e a gente lembra que a sociedade parisiense, ela, então, acabou virando ali uma central, né? Porque como Kardec começou a apresentar a doutrina espírita para o mundo, era muito natural que as pessoas buscassem em Kardec e depois na própria sociedade uma referência institucional. E nesse caso aqui nós vimos então as pessoas mandando comunicações, as pessoas se associando à sociedade. Nesse caso aqui de Luxemburgo, então, enviaram para Kardec essas comunicações. Aqui, então, como o próprio nome diz, de ditados espontâneos. Então, os ditados vinham espontaneamente para aquele grupo, né, de acordo com a afinidade que eles tinham com o plano espiritual. Nesse caso aqui, ela recebeu, então, olha como Kardec coloca, bem interessante, seu finado marido. Então, mais uma vez, Kardec não tinha preocupação de usar a palavra morto, de usar a palavra morte, de usar a palavra finado. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados, né? Não, você não pode falar morto, você tem que falar desencarnado. Na verdade, Kardec não via nenhum problema com isso, porque nesse caso nós usamos essa expressão entendendo o seu significado. E não a morte no sentido de fim, mas nesse caso morte no sentido de desencarnação. E finado, que significa que vem ali da ideia do fim, na verdade também trata de desencarnar. Diz aqui para nós. Escuta-me, cara amiga, se queres que eu te diga boas e grandes coisas. Não vês a direção dada a certos acontecimentos e a vantagem que daí se pode tirar para o progresso da obra santa? Ouve os espíritos elevados e trata, sobretudo, de não os confundir com os que procuram impor-se por uma linguagem mais pretensiosa do que profunda. Não mistures os teus com os pensamentos deles. Seria possível que os habitantes da Terra pudessem encarar as coisas do mesmo ponto de vista que os espíritos desprendidos da matéria e obedientes às leis do Senhor? Não confundas no mesmo conjunto todos os espíritos. Eles são de ordens bem diferentes. O estudo do Espiritismo vô-lo ensina, mas deste lado, quanto tendes ainda a aprender. Há na Terra uma multidão de indivíduos cuja inteligência não se assemelha absolutamente. Alguns dentre eles parecem aproximar-se mais dos animais do que do homem, ao passo que existem outros que, de tal modo superiores, que se é tentado a dizer que se aproximam de Deus. Espécie de blasfêmia
que se deve traduzir pelo pensamento de que eles têm em si uma centelha dessas claridades celestes lançadas em seu coração pelo divino, pelo seu divino mestre. Pois bem, seja qual for a diversidade das inteligências na raça humana, convence-te de que tal diversidade é infinitamente maior ainda entre os espíritos. Neste ponto há os inferiores, que não têm semelhantes entre os homens, enquanto os há bastante purificados para se aproximarem de Deus e o contemplar em toda a sua glória. Aqui só para a gente poder então organizar nesse início. Aqui o que é colocado para nós nessa comunicação é que diz para nós o seguinte, né? Olá, Cindizinha, tem casa de novo, né? Que coisa boa. Seja bem-vinda, querida. E boa recuperação também. Então, chegou aqui muito bem tratada agora, né? Então, aqui nessa comunicação, o que nós temos é que, quando nós falamos sobre as diferentes linguagens, né, os diferentes graus de desenvolvimento dos espíritos, muitas vezes nós fazemos uma comparação com aquilo que existe aqui no mundo material, onde nós temos homens que, sem dúvida, se assemelham aos mais brutos. Ao mesmo tempo, nós temos aqui aqueles que apresentam um grau de intelectualidade bastante avançado. Mas a gente percebe que essa faixa, né, nós estudamos, por exemplo, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, ao falarmos sobre aquelas frequências, né, eletromagnéticas, nós lembramos, né, que as frequências das cores, elas estão ali, né, dentro de um limite, que para nós, né, faz com que essas cores sejam visíveis. Então, abaixo dessa cor, como por exemplo o infravermelho, nós não percebemos. Ao mesmo tempo, acima da última cor, o violeta, o ultravioleta, nós também não percebemos. Então, nós só vemos ali naqueles 7 espectros, né, de cores, né, dentro de uma frequência. Abaixo disso e acima disso está fora do nosso alcance visual. Para o nosso entendimento, fazendo essa comparação, nós vemos que a inteligência do nosso mundo ela está dentro do homem mais primitivo, compatível com o nosso mundo, até o homem mais avançado, compatível com o nosso mundo. Abaixo desse mundo que nós vivemos e acima desse mundo que nós vivemos, nós temos uma infinidade de graduações que nós não conhecemos. Só lembrar que o nosso mundo, por exemplo, é um planeta de provas e expiações. Abaixo desse nosso mundo, nós temos um mundo primitivo. E o nosso planeta já foi um mundo primitivo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando o nosso planeta começou a trazer os primeiros hominídeos, que eram aquelas espécies que começavam a avançar além dos primatas, eles começaram, conforme a inteligência foi se desenvolvendo, ainda que de uma forma primitiva, eles começaram a esboçar um grau de intelectualidade acima dos animais. E ali começaram a criar expressões, a criar recursos, começaram a evoluir até chegar naquela condição em que o homem, Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, que é essa espécie que nós hoje ocupamos, mas aquele primeiro ser, que na verdade não podemos dizer o primeiro ser, né? Porque seria a gente imaginar como se nós acendêssemos e apagássemos a luz. Não existe Homo sapiens e agora existe Homo sapiens. A nossa ciência classifica dessa forma. Mas, na verdade, foi uma fase de transição muito detalhada que durou ali milhões, se não milhares, se não milhões de anos, para que essa transformação se completasse. Mas, então, o nosso planeta, através dos estudos das nossas ciências, encontraram os fósseis mostrando a presença desses seres. E eles, então, tinham uma inteligência muito embrutecida. Depois que o nosso planeta, então, passou a um planeta de provas e expiações, esses seres mais embrutecidos começaram, então, a reencarnar em outros mundos nesse grau de evolução. E nós aqui ficamos ocupados com esses seres que já começavam a desenvolver valores, começavam a desenvolver responsabilidades, um grau de inteligência e assim vai.
Da mesma forma que, olhando para o lado mais avançado, aquelas inteligências que começaram a superar o grau intelectual do nosso mundo de provas e expiações passaram a ocupar mundos mais avançados, como, por exemplo, mundos regenerados. Então, o que esse espírito coloca é: não façamos uma comparação do mundo espiritual com o mundo material. Porque é exatamente o que ele coloca. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, ele coloca aqui embaixo: seja qual for a diversidade das inteligências na raça humana, convence-te de que tal diversidade é infinitamente maior ainda entre os espíritos. Neste ponto, há os inferiores, que não têm semelhantes entre os homens, enquanto há os bastante purificados para se aproximarem de Deus e o contemplarem em toda a sua glória. Então, quando nós pegamos em espíritos puros, o mais puro que nós conhecemos foi Jesus. Agora imaginemos quantos e quantos espíritos puros estão espalhados pelo universo em graus muito mais avançados. Nós podemos pensar, por exemplo, conforme o espírito Ismael trouxe para nós Jesus como sendo o governador do nosso planeta. Agora imaginemos os espíritos que governam a Via Láctea. Qual é o tamanho desses espíritos em termos de evolução? A envergadura, o quilate desses espíritos, embora sejam espíritos puros, nós percebemos uma diferença entre governar um mundo, governar um sistema, governar uma galáxia e ser aqueles emissários diretos de Deus. Por isso, então, nós vamos pensar que, fora do nosso planeta, nós temos, então, toda essa variedade de espíritos. E continua. Submetido às suas menores ordens, só aspiram a obedecer e agradar, no caso desses espíritos puros. Chamados a circular em meio dos mundos, ou a fixar-se, segundo o convém, à execução de grandes desígnios do Senhor, a uns diz: ide, revelai meu poder a esses seres grosseiros, cuja inteligência já é tempo de despertar. A outros: percorrei esses mundos, a fim de que, guiados por vossos ensinos, os seres superiores que os habitam juntem novas grandezas a todas as que já lhes foram reveladas. Que todos sejam instruídos de que chegará o dia em que as claridades do alto não mais serão obscurecidas, mas brilharão eternamente. E aí o espírito, então, assina teu amigo. Na verdade, era o esposo dela. Mas a gente percebe a relação, como ele já observa essa relação de um modo diferente. Mas o que é colocado para nós, então, são essas diferentes ordens. Que essas ordens que nós conhecemos são ordens bastante ainda, vão muito além da nossa compreensão. O Brás colocou: o universo é governado por hierarquias. E, na verdade, né, Brás, as hierarquias são as estruturas que organizam, né, o universo como um todo. Então, da mesma hierarquia que nós temos dentro de uma instituição, de uma empresa, dentro de um país, alguma coisa, nós vamos encontrar isso também no universo, porque nesse caso agora no mundo espiritual, essa hierarquia é determinada não apenas pelo intelecto, mas também pelo desenvolvimento moral. Enquanto para nós aqui a gente lembra que os títulos acadêmicos são aqueles que determinam as posições de cada um de um modo geral. Então você apresenta o seu diploma, a sua formação acadêmica, porque é esse conhecimento que vai ser ali oferecido para aquela empresa. E você vai depois ser recompensado devidamente com o seu salário e tudo mais pelo trabalho que você realiza. No plano espiritual, não importa a sua formação acadêmica, mas o que importa exatamente, como a gente estava tratando anteriormente, é a sua espiritualização. Quanto mais espiritualizado, mais valores desenvolvidos, mais entendimento a respeito da realidade do espírito. Dudu colocou, né, quando a gente vê e sabe que Gandhi pediu para estar com Hitler, né, imagina o grau desse espírito. Né? Agora imagine você o grau daquele que cuida de uma galáxia, né, sem comparação, claro. Pois é, a gente vai observando ali, né, essas grandes hierarquias, esses grandes espíritos, que vão então se comunicando, que vão ali organizando os mundos, trabalhando pela sua evolução, que são exatamente ali o resultado dessa evolução moral, que alcançam, consequentemente, essa autoridade moral.
Kardec coloca aqui embaixo para nós depois. Ainda nesse grupo, ele diz assim: os dois ditados seguintes foram obtidos no pequeno círculo íntimo do bairro de Luxemburgo e nos são enviados por nosso colega, Sr. Solichon, ou Solicon, não sei como é que pronuncia, que os assistiu. Lamentamos que nossas ocupações ainda não nos tenham permitido comparecer a essas reuniões, para as quais houveram por bem convidar-nos. Sentir-nos-emos felizes quando pudermos assisti-las, porque sabemos que são presididas por um sentimento de verdadeira caridade cristã e de recíproca benevolência. Então são duas comunicações que foram trazidas. A primeira intitulada Remorso e Arrependimento. Né? E a gente tem estudado sobre isso, falando, por exemplo, né, da felicidade, né, que naquela parte final, né, no quarto livro do Livro dos Espíritos, falando para nós, né, sobre a felicidade aqui no mundo material, a felicidade no mundo espiritual, e estudamos bastante, inclusive, sobre essa questão do remorso e do arrependimento. Remorso e arrependimento são os dois grandes entraves para que o espírito possa evoluir no plano espiritual. Chegamos a falar sobre isso, inclusive, ontem, ao estudarmos o Cartas de uma Morta, quando falávamos ali da diferença daqueles espíritos que estavam no mesmo nível que Maria João de Deus, embora ainda trazendo ali as suas angústias, as suas dificuldades de desprendimento, né, da sua personalidade terrena, e ao mesmo tempo falávamos daqueles espíritos ainda alocados, né, nos planos inferiores, em que suas grandes preocupações estão concentradas naquilo que eles perderam e, ao mesmo tempo, em culpas, remorsos e arrependimentos daquilo que eles viveram quando, então, encarnados. Então, nessa comunicação, nós temos o seguinte: estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumular-vos com seus benefícios, o que fará se vos tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros, como irmãos. Prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes, e que, de todas, é a mais agradável a Deus, não só dessa caridade que dá o óbolo aos infelizes, mas a que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz palmilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime, a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Aqui, então, um anjo da guarda é quem assina. Então, nós lemos, né, lá no Livro dos Espíritos aquele processo, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é o início. O remorso já é o início da expiação, que é essa dor moral que ele sente. E depois vem ali o trabalho de reparação, que é a reconstrução. Angelina trouxe para nós aqui, né, que o mestre dos mestres esteja com todos. A vossa sociedade não compreendeu até o momento o processo moral que veio para todos. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Necessário se faz buscar compreender. Quando todos entenderem, não haverá diferença nos pensamentos e interpretações, mas união e amor. Né? Deus criou a todos para a evolução.
irmão do bem. Né? Então aqui a participação do nosso querido irmão do bem, sempre junto a nós aqui, lembrando exatamente isso, né? Que é através do entendimento dessas verdades que nós vamos então saindo, né, dessas diferenças de pensamentos e interpretações, chegando então nesse processo de união e de amor. Então é parte do nosso processo de desenvolvimento. Dudu colocou para nós também aqui, né? Obrigado, meu querido irmão. Levar a culpa sem trazer o entendimento do que se faz aqui traz essa tendência de levar essa triste ilusão de que nada irá melhorar. E chega o arrependimento e a confusão mental, onde o remorso acaba levando esse espírito a problemas sérios na volta aonde não queria ir. Né? Então, nesse processo de arrependimento e remorso, porque a gente percebe, meus amigos, quando a gente lê nos relatos dos espíritos, especialmente de André Luiz, que traz para nós ali, né, uma imagem bastante diversa do plano espiritual a partir dos seus trabalhos, das expedições, né, que ele participa. Então ele mostra para nós aqueles espíritos ainda endurecidos, e Kardec trouxe para nós alguns exemplos desses espíritos lá no livro O Céu e o Inferno. O espírito endurecido, como o próprio nome diz, é aquele espírito que acredita ainda que aquilo que ele fez era o certo, que a sua verdade era absoluta e que ele não trouxe prejuízo para ninguém, não levou prejuízo para ninguém. Aquele espírito arrependido é aquele espírito que reconhece o seu erro e já começa a ter pelo menos ali a vontade, a iniciativa de começar essa transformação. Mas o que nós encontramos em André Luiz foi que muitos desses espíritos arrependidos, ou endurecidos, desculpem, ficavam ainda, muitos deles, relegados à própria sorte, envolvidos em grupos sociais, digamos assim, no plano espiritual, e esses grupos era a lei do mais forte, em que havia um sofrimento indescritível. Nós vimos muito disso lá no livro Libertação, quando André Luiz visitou aquela comunidade no plano espiritual, onde Gregório, que era ali o governante, era aquela mão de ferro que governava. Mas abaixo dele nós tínhamos muitos espíritos que sofriam e mesmo com esse sofrimento não se davam conta que a causa do sofrimento era exatamente o endurecimento que eles traziam ainda no coração. Então mesmo aquele espírito que mais sofria, que era tratado como escravo naquele local, se ele fosse liberto e deixado solto para poder influenciar outras pessoas, ele passaria a se tornar um tirano. Porque o sofrimento dele não era aquele sofrimento de oh meu Deus, eu estou sofrendo, eu não mereço isso. Assim ele pensa, mas no momento em que ele sai daquele sofrimento, ele passa a ser o carrasco. Não é aquele espírito arrependido. Por outro lado, nós vemos vários espíritos que André Luiz auxiliou no socorro. Quando os espíritos, então, chegavam no plano espírita, chegavam num determinado grupo de auxílio, né, num hospital, num posto de socorro, absolutamente consumidos pelo remorso. Porque eles reconheciam o erro, mas eles não eram capazes ainda de se auto-perdoar e nem se achavam merecedores do perdão daqueles a quem prejudicaram. E aí então eles passavam por diversos processos terapêuticos, dentre eles uma reencarnação compulsória que os levavam então a chegar aqui no plano físico para reiniciarem um processo de reconstrução. Muitos deles levando 2, 3, 4 encarnações para chegar num nível básico para iniciarem um planejamento que fosse mais construtivo, para que eles pudessem iniciar um desenvolvimento e não apenas aquele processo de recuperação. E, ao mesmo tempo, nós vimos também muitos espíritos que traziam arrependimento e trabalhavam intensamente. Inclusive, um deles era um dos coordenadores, dos diretores, de uma daquelas instituições que André Luiz assim tanto admirava. E aí ele foi contar a própria história e ele lembrou que no passado ainda trazia uma pendência muito ruim, que ele precisava recuperar para poder reencontrar com as pessoas que ele prejudicou no passado. Então nós vemos os diversos graus que André Luiz vai trazendo. Dudu trouxe para nós também, né? O mal era a verdade. E a verdade o levou ao temor de retornar a uma passagem séria, divina sim, mas sofrida e dura, porque tudo se apaga com o mal ou o bem que se faz aqui. É causa e efeito. Então, o espírito pode
perdurar naquela condição, continuar ainda mantendo aquele mesmo estado de sofrimento, ou ele pode iniciar um processo de transformação. Mas para isso depende muito do amadurecimento do espírito, da sua transformação. Então essa lei de causa e efeito que nós estudamos na teoria, na verdade ela é uma parte tão natural da vida dos espíritos, de causa e efeito daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você diz, que isso coloca o espírito no seu verdadeiro lugar. Por isso que tem uma passagem de André Luiz que eu gosto muito, que diz assim, é no livro, eu acho que é Agenda Cristã, que ele diz assim, suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E isso, então, no plano espiritual, nós vemos que cada espírito, assim como aqui na nossa própria sociedade, mas especialmente no mundo espiritual, porque ali a questão de sintonia é muito mais real, cada espírito estará vinculado à condição em que ele se apresenta. As suas opiniões, e nesse caso a gente sai das opiniões e expande no sentido de atitudes, de realizações, ou daquilo que ele deixou de realizar, revela o verdadeiro lugar que ele ocupa no mundo. Então você vai num ambiente no plano espiritual, como André Luiz via, e ele encontrava habitantes de determinadas comunidades, o fato do indivíduo estar naquela comunidade, sem ser na condição de um espírito missionário, que estava ali trabalhando em prol daqueles espíritos, se ele era habitante, já mostrava exatamente qual era a sua condição. Não precisava dizer mais nada. Não precisava mostrar identidade, não precisava fazer entrevista. Estar naquele local já denotava a sua condição, como acontece com todos nós. Estarmos no mundo de provas e expiações, sem que nós sejamos missionários, já mostra que nós somos espíritos nesse processo de aprendizado, em que nós acertamos e erramos, sofremos, depois expiamos, arrependimentos e tudo mais. Aquele espírito que se apresenta no mundo regenerado, que na verdade já é um espírito regenerado, já não traz mais culpas, mas ele traz a liberdade de ação relativa com a sua evolução e já mostra também o esclarecimento e a afinidade com essa lei universal. Então, cada espírito ocupando a sua própria posição. Continuando aqui, a próxima cartinha. Esse daqui, então, o tema remorso e arrependimento. Os médiuns. Sinto-me satisfeito por ver que sois pontuais ao encontro que vos marquei. Aqui a gente lembra, né? O espírito quando diz assim, olha, na próxima reunião eu estarei com vocês. Se a reunião começa às 8 horas, o espírito está lá às 8 horas, né? Porque eles também têm agenda, como nós já aprendemos aqui no nosso estudo, né? Possa a bondade de Deus estender-se sobre vós e serdes auxiliados por vossos anjos da guarda com seus conselhos, preservando-vos da influência dos espíritos maus, se souberdes escutar sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Encarregou-me Deus de uma missão a cumprir junto aos crentes que ele favorece com o mediunato. Aqui uma expressão interessante, né? Olha só que bacana. Primeiro ele coloca, encarregou-me Deus de uma missão a cumprir junto aos crentes que ele favorece com o mediunato. Essa expressão mediunato é muito interessante, que Emmanuel utilizou, que ele dizia assim, que o mediunato é a mediunidade no sentido missionário. Ou seja, no trabalho que o médium desenvolve para, por exemplo, prestação da caridade. Então, mediunato é esse compromisso, essa responsabilidade. Quanto mais graças recebem do Altíssimo, mais perigos correrão. E esses perigos são tanto maiores quanto nascem dos mesmos favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens. Felicitações, adulações, eis o escolho. E aqui é assim que a gente percebe, né? A gente vê, né, que quanto mais o médium se destaca, mais ele se torna alvo
desse elogio acaba se tornando uma personalidade. E para o nosso orgulho ainda, para a nossa personalidade ainda frágil, esse tipo de reconhecimento acaba sendo para nós um grande perigo. Porque, a gente lembra, quantos médiuns são apontados e depois, ao mesmo tempo, são criticados. Então, felicitações e adulações são os grandes problemas. Esses mesmos médiuns que deveriam ter sempre presente na memória a sua incapacidade primitiva, a esquecem. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Que conhece então? O que acontece então? Os espíritos bons os abandonam. Não tendo mais bússola para os guiar, se transformam em joguete dos espíritos enganadores. Quanto mais capazes, mais são levados a considerar sua faculdade e mérito, até que, enfim, para os punir, Deus lhes retira o dom que apenas lhes pode ser fatal. Aqui, a gente já estudou no livro dos médiuns sobre suspensão da mediunidade. Para uns é uma medida terapêutica, para outros acaba sendo ali por uma questão de desmerecimento, porque o que para eles seria oportunidade de grandes realizações para o seu desenvolvimento, porque já que você quer ser alguém que se transforme moralmente com mais profundidade, a mediunidade se torna um grande recurso, e ele perde esse recurso e passa a ser então um trabalhador braçal. Vai ter que fazer aquele trabalho mais árduo no mundo material, porque não basta apenas ali o serviço da mediunidade. Já fui cristalizado por um tempo para a saúde e energia. São ações terapêuticas, Muitas vezes os nossos mentores espirituais, vendo ali um esgotamento e muitas vezes até ali um certo prejuízo com o exercício da mediunidade e para o exercício da mediunidade, então é melhor ali suspender para que haja essa recuperação e depois a continuidade. Mas o que nós vemos aqui que o Espírito coloca é esse punir, que na verdade não é um castigo, mas simplesmente retira dele para que ele possa ali se reequilibrar para poder voltar a essa atividade. Nunca serei demais lembrar que vos recomendeis ao vosso anjo da guarda, para que vos auxilie a vos manter vigilantes contra vosso mais fiel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos de que, sem o apoio de vosso divino mestre, vós que tendes a felicidade de servir de intermediários entre os espíritos e os homens, sereis punidos tanto mais severamente, quanto mais favorecidos, se não tiverdes aproveitado a luz. Olha que bacana, Ele coloca a luz como sendo para nós aqui o significado da mediunidade. Apraz-me crer que esta comunicação, da qual dareis conhecimento à sociedade, produzirá seus frutos, e que todos os médiuns que lá se acham reunidos manter-se-ão em guarda contra o escolho que os destruiriam. Esse escolho, já os disse a todos, é o orgulho. Quem assina, nada mais, nada menos que Joana d'Arc. Kardec coloca aqui um aviso. Temos a satisfação de anunciar aos vossos leitores, aos nossos leitores, a reimpressão da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Essa obra aparecerá em breve na livraria do Sr. Ledoyen. Voltaremos a falar novamente dela. E aqui então assina Allan Kardec. Então, essa mensagem de Joana d'Arc traz aqui uma grande responsabilidade, para todos aqueles que são médiuns, desde aqueles médiuns ostensivos até médiuns intuitivos, porque até mesmo, ao falarmos de grandes temas, de grandes ideias, nós não podemos mais negar, pelo menos para nós que estudamos a doutrina espírita e sabemos das influências e da presença dos espíritos junto a nós, especialmente espíritos grandes trabalhadores do plano espiritual, sabemos ali que todo o trabalho é conjunto. Toda a ideia vem mesclada
da nossa capacidade intelectual, que é tão limitada, com o sopro que vem do mundo espiritual para poder enriquecer o nosso raciocínio. Então hoje nós vemos, né, na nossa sociedade terrena, quantos e quantos são aqueles que se exaltam pela intelectualidade, porque eu sou, porque eu fiz, porque eu posso. E na verdade até mesmo a inteligência acaba sendo também para o espírito o motivo de grande sofrimento. Porque muitos daqueles que abusaram da sua inteligência acabaram voltando com limitações intelectuais severas para que pudesse, de alguma forma, aprender com a ausência dessa capacidade, o que faz com que o espírito sofra muito. Porque o orgulho acaba sendo exatamente ali, né, o sentimento que se aflora no momento em que o espírito, mostrando o seu conhecimento, se acha, né, autossuficiente e não se vê como um espírito, e nem mesmo que essa inteligência também é uma concessão, embora seja uma conquista individual, mas a oportunidade para que ele pudesse ter essa conquista. Chico até colocou, nós sempre que nos comportamos como porcos diante de pérolas, nós seremos prejudicados. Todo mau uso de qualquer tipo de talento, vamos dizer assim, que nós recebemos, então nós temos o talento da mediunidade, o talento da riqueza, o talento da inteligência, o talento da beleza, o talento do poder, porque a gente lembra que o poder numa sociedade como a nossa não é um poder ditatorial, é o poder de liderança. E se esse indivíduo usa esse poder de liderança, de liderar grupos, liderar desenvolvimento para a sua satisfação pessoal, aquele que um dia manda será mandado no outro. Então, ou seja, todo tipo de abuso que nós praticamos, infelizmente, infelizmente não, né? A gente coloca felizmente, porque sem esse doloroso despertar a gente continuaria adormecido. Então, por isso, né, sempre vem a lei de causa e efeito, né, juntando aquela orientação que o Dudu trouxe para nós também ali, né, que os amigos trouxeram para nós, falando ali, né, sobre causa e efeito. Por isso que eu comentei com vocês. Enquanto nós estudamos esse tema causa e efeito com tanta cerimônia, na verdade ele se encontra ali presente, né, como se fosse o ar que nós respiramos. Como se nós fizéssemos grandes cerimônias para estudar o ar que existe em torno de nós. Estudamos tecnicamente nas aulas de ciência, de química, etc. e tal. Mas ele é algo tão natural, nós respiramos com naturalidade, né? É algo curioso falar sobre isso, dessa naturalidade de respirar num momento como esse que a gente está vivendo, nessa Cidizinha, principalmente agora, em que o ar que nós respiramos se tornou algo literalmente vital para aqueles que não estão conseguindo ter esse recurso. Mas nós vemos então que a lei de causa e efeito, ela é assim, se você faz alguma coisa, qualquer tipo de ideia que você lança, qualquer tipo de ação que você pratica, você terá uma resposta. Então a nossa vida ela é permeada de oportunidades que faz com que a gente aprenda. A grande dificuldade que nós temos é percebermos nisso um mecanismo de evolução. Se nós valorizássemos, por exemplo, o ar que nós respiramos, nós cuidaríamos da nossa atmosfera. A água que nós bebemos, que é algo tão natural, se nós tivéssemos grandes preocupações, nós tomaríamos conta de todos os reservatórios, de todas as fontes, de todos os recursos que trazem água para nós. Mas não, nós não estamos preocupados com isso. Porque é tudo tão fácil, é tudo tão natural, que a gente acaba desprezando a sua importância. E a gente só percebe mesmo a sua ausência e quando ele começa a fazer falta e trazer dor para nós. Nesse caso, a lei de causa e efeito é a mesma coisa. Todos os dias nós estamos assim, com essa oportunidade de criação. Pois é, André, em situações das mais banais. Mas a lei de causa e efeito para nós é assim, olha, você tem o poder de você fazer a sua escolha e depois assimilar a sua consequência. Consequência é muito pesado, né? Você faz a sua escolha e depois assimilar o seu resultado. Quando nós conseguirmos dar atenção para isso, nós perceberemos que as nossas ações já não serão ações tão espontâneas assim. Serão ações sempre dirigidas, ações sempre refletidas. Para qualquer situação que eu vivo na minha vida,
Sempre foi essa grande preocupação. Foi dada a todos, mas a gente percebe que enquanto nós não tivermos, assim como foi colocado, né, que a água, o ar também foi dado a todos. E qual a importância que a gente dá para tudo isso? Somente quando faz falta. Todo dia a gente acorda respirando, passa o dia respirando, liga a torneira, sai água, ok. Aí um dia você tem uma doença que te priva do ar. Aí então falta água na sua casa e você não tem como fazer a sua comida, como tomar seu banho, como ter ali os seus cuidados. A mesma coisa acontece, a gente só olha para a lei de causa e efeito quando vem a dor. A gente se preocupa com o efeito, mas a gente dá muito pouco valor para a causa. Quando nós, então, tivermos consciência de tudo isso, a gente vai mudar o nosso mundo, a gente vai mudar a forma como nós nos relacionamos com o mundo, e nós vamos também nos relacionarmos diferente com essas leis divinas que chegam até nós. Eu vou ter consciência de uma forma clara na minha mente que tudo aquilo que eu fizer vai ter uma consequência. Então eu serei prudente. Exato, né, Chacunete? Então eu vou ser prudente, eu vou desenvolver os meus valores, eu vou olhar para as pessoas como sendo aquelas que receberão o impacto daquilo que eu vivo. Observem que, conforme nós vamos nos conscientizando, naturalmente nós vamos mudando as nossas condutas. Dudu colocou, só um instantinho, apertei o botão errado. Ignoramos os 4 elementos e por isso estamos nessa situação atual. E ignoramos as leis divinas, por isso nós estamos nessa situação atual. Por que todo mundo passa por tanta dificuldade hoje? Porque teve uma causa. Quem é o responsável por essa causa? Nós tivemos o poder, nós somos co-criadores. Se nós criamos uma situação negativa, o resultado vem negativo. Se nós passamos a criar situações favoráveis, nós começamos a receber os benefícios. Então entendamos as leis divinas não simplesmente com o mesmo desprezo que nós damos para os recursos naturais que estão em volta de nós. Entendamos as leis divinas como elementos essenciais para a nossa vida, assim como o ar é essencial, como a água é essencial, como a comida é essencial. Então hoje nós desperdiçamos porque nós temos abundância. Então nós temos a oportunidade. Quando o nosso livre-arbítrio for privado, como acontece, muitas pessoas reencarnam em situações extremamente difíceis, sociais, físicas, intelectuais, psicológicas, reencarnam numa condição que eles não têm essa liberdade de escolha. Eles simplesmente são conduzidos pelas situações da vida sem terem essa consciência. Ele não pode dizer, eu quero fazer tal coisa. A vida que ele leva não permite que ele faça isso. Eu gostaria que a minha vida é diferente, mas a vida não vai ser, porque ele está preso temporariamente naquela condição. Porque ele perdeu a liberdade de escolha, porque ele fez mau uso dessa liberdade. Só, André, amigo, que os espíritas sabem dessas leis e alguns cristãos sabem disso. Sabem disso. A maioria não sabe nada. Exatamente ali a diferença, né? Nós vemos ali no nosso mundo, é aquilo que eu sempre falo para todos nós, né? Nós olhamos pelas janelas de nossas casas. Eu tive uma vez, eu contei para vocês, só para a gente poder para a gente poder ilustrar esse raciocínio. Uma vez eu trouxe para vocês que eu tinha ido passear num shopping, fui ao cinema, comprar alguma coisa, e aí então a gente deu aquela parada na praça de alimentação para poder fazer ali aquela boquinha do momento, né? E por algum motivo eu comecei a observar as pessoas. Pessoas andando com bandejas para cá, pessoas com suas famílias, crianças, namorados, amigos, todos ali, e me veio na mente, será que as pessoas têm consciência do que elas estão fazendo aqui? Que elas são espíritos encarnados com um prontuário enorme de compromissos para cumprir? Elas simplesmente estão ali vivendo suas vidas, sem qualquer tipo de consciência, na grande maioria. Alguns estão ali sentados, tendo ali pelo menos aquele flash de consciência, como eu acreditava ter, que eu era um espírito encarnado que estava ali observando e tentando aprender, observando o mundo. E muitas outras pessoas faziam isso também. Então, quando a gente passa a olhar para o mundo, e eu tive
esses dias uma lembrança de um documentário que falava sobre a Serra Pelada. A Serra Pelada, lá no norte do Brasil, muito explorada nas décadas de 1970, 1980, na exploração do ouro. E naquele documentário mostrava aquele formigueiro de homens carregando saco de terra nas costas para poder tirar uma pequena pedra de ouro. Mas o que mais me impressionava era a imagem de cada um deles. Aqueles homens que não tinham, aparentemente, qualquer consciência do que estavam fazendo nesse mundo. Porque a vida deles girava em torno de se enfiarem naquele buraco para achar um pedacinho de ouro. Nada mais do que isso. E aí nós olhamos para o mundo hoje, saímos da sujeira, da lama de uma serra como aquela e vemos pessoas em gabinetes, em universidades, em centros de pesquisa, em cidades, em estados, caminhando também sem qualquer consciência de que todas as nossas vidas são regidas por leis, que ninguém está ali por acaso e ninguém está ali sem objetivo. Quando a gente olha isso, dá aquele choque, e vem exatamente aquilo que foi colocado pelo nosso amigo aqui. A maioria não sabe nada. Nós que temos pelo menos esse flash, que é muito pouco, sem dúvida nenhuma, já traz para nós uma grande responsabilidade. E nós temos que saber fazer uso dessa responsabilidade. Não podemos desperdiçar esse pouco de conhecimento que nós temos. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Nós temos ali uma bela catarata tampando nossos olhos, mas ainda assim a gente vê a claridade da luz. Já é muito para quem não enxerga nada. Vamos lá, meus amigos, fechando. Só para a gente poder encerrar, a Angelina colocou lá em cima. Ontem, na madrugada, uma pessoa aflita ligou pedindo para que a ouvisse, porque toda a família estava com Covid. Ela não ia, ela não sabia o que fazer, e conversamos mais de 1 hora, né? Fiquei a ouvir. Ela saiu mais calma e pediu para voltar a falar comigo hoje, né? Tentar, né? Tentar, tanto quanto possível, ajudar, né, Angelina? Para aqueles que podem, pelo menos, né? Ajudar aquele que não pode de alguma forma. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, a Andrea colocou aqui, né? E muitos, mesmo sabendo que não cumprem, em momento algum essas leis, né? Isso é maravilhoso de se fazer e nos traz grande aprendizado, né? A observação. Então, a gente observa e, ao mesmo tempo, também é observado. Mas quando a nossa observação ela é bem direcionada, traz para nós, sem dúvida nenhuma, grandes resultados. Meus amigos, encerrando por aqui, então, o nosso encontro de hoje, nós finalizamos, né? É só olhar para a televisão, Andréia. A gente olha aqui em São Paulo, nas ruas de comércio, nessa época de pandemia, a gente vê no jornal as pessoas em festas noturnas, a gente vê as pessoas em hospitais. Basta a gente observar a distância, que é mais seguro, né? Mas a gente vai ver o mesmo quadro, o mesmo resultado. Mas esse documentário da Serra Pelada me impressionou bastante. Porque a gente olhava para aquelas pessoas, elas não tinham qualquer expressão de consciência de si mesmas. Elas não viviam, elas apenas sobreviviam. Era o único propósito que elas tinham. E aí a gente vê então em que grau o nosso mundo se encontra e o quão ainda nós precisamos caminhar para chegar nesse mundo de regeneração. É um processo longo. Sim, Dudu, mas olhando de perto, eu senti assim, uma compaixão muito grande por aquelas pessoas. Porque elas simplesmente viviam anestesiadas. O único propósito delas era aquilo. Como se fossem ali, né, animais selvagens vivendo pela sobrevivência do dia seguinte. É um cenário bastante triste. Mas cada um dentro do seu grau evolutivo, dentro das suas possibilidades. Isso a gente sabe que, mesmo aquele espírito, no meio daquele nada, no meio daquele formigueiro, em busca de uma pedrinha de ouro, para poder fazer alguma coisa que dê prazer a ele, geralmente álcool, geralmente a vivência de sexo comprado, pessoas que não têm qualquer perspectiva. Mesmo esses estão assistidos por bons espíritos, que estão conduzindo essas almas nesse grau ainda de pouco esclarecimento para um caminho de esclarecimento melhor. Isso é bom a gente lembrar sempre, né? Deus não abandona ninguém, nem mesmo esses nessas condições. Mas é para nós um laboratório, e isso traz para nós uma responsabilidade maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então,
cuidado com a cobrança, cuidado com o boleto que vai chegar na nossa porta. Angelino, a Cindizinha colocou, o melhor é saber que não importa onde e como estejamos, né? Nós não estamos sós, que é o mais importante. Meus amigos,